Agora sim, voltamos. Um líder não sabe tudo, aprende sempre. Querido, isso é uma verdade. Ah, Jesus Cristo sabia tudo. Perfeito. Mas era interessante o diálogo dele. Eu estou com um livro aqui que é Diálogo de Jesus com os religiosos. É o livro que eu estou lendo. Jesus sempre respondia com uma pergunta. Era um aprendizado para os líderes religiosos, para as pessoas. E Jesus sempre tinha uma resposta. Mas Jesus, ele se preocupava para saber o que, que a pessoa pensava em relação à situação, a ele. Tanto é que aquele jovem rico disse: o que eu preciso saber para a vida eterna? Então Jesus disse as coisas que ele fazia. Ele disse: sabe o que o jovem falou? Eu faço isso desde a minha mocidade. A Bíblia diz que Jesus olhou e o amou, viu verdade nele. Aí Jesus foi para a parte onde ele perecia, mas deu oportunidade para aquela pessoa se expor com as virtudes dela. Mas ele também vai tocar naquilo que realmente precisa. Então, nós, como líderes, nós não sabemos tudo, nós aprendemos. E quanto mais velho ficamos, mais sábio, para não cometer os mesmos erros. O líder eficaz vive um aperfeiçoamento constante. O aperfeiçoamento constante é necessário devido à dinâmica da vida e do mundo. As coisas mudam depressa, demais, e o líder precisa manter-se em constante capacidade. O, já foi lá na igreja um pregador chamado Paulo Canuto. Ele tem mais de 65 anos. Ele disse que na pandemia ele ficou muito ruim, não tinha palestra, ele vive de palestra, de conferência. Ele teve que se reinventar no YouTube, nas redes sociais. Ele disse que graças a isso ele conseguiu ter a cabeça boa e gostou. Então, deixa eu te contar, não é só, veja bem o que eu vou dizer, uma renovação espiritual que nós precisamos. Mas você tem que saber a parte de informática, o que está ocorrendo, quais são as novidades de um mundo. Você precisa saber a cultura que está envolvendo outros países. Quando você for como um missionário, você tem que estar por dentro do que está acontecendo naquela comunidade, país, cidade, estado. Você tem que saber, você tem que estar sempre informado, você tem que aprender. Não é, eu sou guiado pelo Espírito Santo e acabou tudo. Paulo sabia vários idiomas: aramaico, grego, romano, que é o italiano, espanhol, talvez alemão, quando ele caiu naquela ilha de Creta. Então, assim, o que que eu quero te dizer? Você tem que sim saber informática, tem que ter. O nível superior é preciso. Em alguns países você vai entrar graças à sua graduação, à sua formação. Eu te garanto isso. Então, existem limitações, claro, mas eu posso ampliar o meu leque se eu quero ganhar o mundo. Então, eu não quero ganhar o mundo, eu quero ficar na localidade, eu quero trabalhar na minha igreja, ok. Mas se tu quiser ganhar o mundo, qual o idioma que esse mundo fala? Qual é a moeda desse mundo? Então, esse é um aprendizado muito importante. E a capacitação, pode passar, Damásio, por favor. Então, existem pontos aqui que a gente vai ver. Na verdade, são dois pontos cruciais. A autocapacitação. Olha o que ele diz. O líder precisa estar ciente da necessidade de crescer intelectualmente. Paulo é o exemplo da intelectualidade. Daniel é um exemplo da intelectualidade. José é o exemplo da intelectualidade. Por que eu estou dizendo isso? Olha aí. José era hebreu, não sabia outro idioma. O pai dele ensinou ele a ler. O pai dele.
Isso não quer dizer que Rubens sabia ler e tal, irmão, eu não sei te dizer, mas o pai. José foi vendido ainda com 17 anos, jovem. O Egito era a principal capital. Hoje, talvez você diga, os Estados Unidos ou a China é o polo do mundo. Vou usar os Estados Unidos. Beleza. José foi para lá. O polo do mundo era o Egito. O teorema de Pitágoras, a astrologia, a letra, o papilo, tudo saiu de lá do Egito para o mundo. Era o bambambam das capitais do mundo. Todo mundo queria ir para o Egito. José foi, só dando um exemplo aqui. José teve que aprender a língua egípcia, ok? E José ficou na casa de Potifar. José teve que aprender a lidar com homens nobres. Potifar era um homem nobre, fino, de classe. José tinha de ser banhado, José tinha de vestir roupas boas, José tinha de se portar na frente dele. Quando aconteceu o episódio com a mulher de Potifar, que ela o desejou porque estava bonito, educado, sabia falar, sabia escrever, um homem fino. Potifar colocou ele numa prisão. Mas não era uma prisão comum, gente. Era uma prisão onde tinha copeiro, onde tinha padeiro, onde tinha pessoas que andavam com o rei. Era um alto nível a prisão. Quando José ficou lá por 2 anos, ele aprendeu outros idiomas, ele aprendeu a como se portar na frente do rei. Foi um aprendizado à cadeia, porque eram pessoas finas, e ele cuidava dessas pessoas finas que conviviam. Quando o rei chamou ele, além da capacidade do Espírito Santo, que viram nele o Deus de excelência, ele soube falar, ele soube se portar, ele soube cortejar, ele já sabia como da presença do rei, porque os outros ensinaram ele. E aí ele diz assim: olha, rei, te apressa, porque o senhor tem pressa. Coloque um homem com inteligência, capacidade administrativa. Ele administrou 2 anos uma cadeia de pessoas nobres, de pessoas finas, que ele conviveu. O rei olhou e disse: não tem homem igual a esse. Então, querido, José não foi colocado por acaso numa cadeia de pessoas finas. Foi um aprendizado. A autocapacitação deu uma oportunidade. Talvez, poxa, Denilson, mas uma cadeia onde ele aprendeu outro idioma, onde ele aprendeu a se pôr, onde ele aprendeu a estar na presença. Então, isso foi uma autocapacitação dele para liderar. Também. O líder precisa estar ciente da necessidade de crescer intelectualmente e culturalmente. Se você quer ir para a Índia, Paquistão, França, Turquia, Portugal, Argentina, a cultura local, você vai ter que saber estudar. Querido, não venha querer dizer que eu já tenho Deus, posso fazer qualquer coisa. Amém. Mas se você não se preparar também, ele vai te dar chance. Você não vai ter uma mudança na vida de ninguém. Não impõe a sua cultura na cultura dos outros. O que aconteceu aqui? Os jesuítas chegaram e quiseram colocar a cultura europeia nos índios. Não aprenderam, tá? Você tem que olhar a cultura, você tem que olhar a língua, o costume e se inserir no contexto. Lembrando, o Espírito Santo te capacita. Mas a minha parte é eu inserir naquela cultura. Ah, não, eu fui num, 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 país aí, né, do Oriente Médio,
Só fazendo, só para você entender. E eu fui num ônibus só de pastores. Só quem não era pastor era eu e minha esposa Adelina, só. O restante era apóstolo, bispo, pastores. Então nós não éramos. Entramos naquele ônibus porque não tinha lugar em outro. Ah, vocês vão aqui com os pastores. Chegamos lá, nós fomos para como é? Abu Dhabi. E aí a quarta maior sinagoga muçulmana, sinagoga não, a quarta maior mesquita muçulmana do mundo é lá. Tudo de ouro, é uma coisa impressionante. E aí os homens tinham de ir com chapéu, eles davam, né? Não, os homens podiam ir normal, de calça comprida, sem sapato. A gente tinha de lavar o pé para entrar. E as mulheres com lenço. Mas o crente, né? Sempre tem um crente no meio. É uma coisa que eu não gosto muito é de crente. Prefiro transformado. As mulheres crentes disseram: eu não uso o véu da profanidade. Aí, então vocês vão ficar fora. E não entraram para ver o tesouro, o que o homem fez, a riqueza do local, porque elas não colocaram o véu porque elas são crentes. A cultura lá não é essa. Eu estou num país de uma cultura que não é a minha e eu quero impor a minha cultura. Eu quero do lado de fora. Gente, pelo amor. Olha o ouvido do Espírito Santo. Por favor. Paulo disse: eu me fiz pobre, eu me fiz rico, eu me fiz necessitado, eu me fiz grego, eu me fiz romano, eu me fiz tudo em todos para ganhar alguns. Paulo entendeu isso. Amém? E aqui diz, depois da cultura, vivemos numa cultura onde as mudanças são constantes e um líder, independente da área em que ele esteja atuando, precisa se capacitar para o quê? Para enfrentar as mudanças e os problemas decorrentes das mesmas. A autocapacitação é algo que ninguém pode fazer pelo líder. É importante que haja interesse da parte do líder no sentido de desenvolver as suas habilidades e talentos. Alguém citou aqui, eu não sei quem foi, chamado religiosidade. Pois é. Deixa eu te contar algo que eu sempre coloco. Hoje o cristianismo ele está mais para uma religião do que uma transformação de vida. Eu prefiro dizer que eu sou evangélico do que ser cristão, que eu posso ser até mal visto. Isso, todo mundo é assim, não. Mas hoje, no Brasil e fora, ser cristão é meio complicado. Ah, não, nós somos perseguidos por causa de Cristo. Não, não é por causa de Cristo, não. Não é por causa de Cristo, não. É por causa dos maus testemunhos. São muitos. Cristão fez isso, cristão fez aquilo, cristão com ódio, cristão querendo matar todo mundo. Cristão, quem diria, né? Os pequenos de Cristo. Pode passar, Damásio. Perguntas, a gente faz no final, se você quiser. Capacitação divina. Deixa eu te contar. Uma vez eu vi uma ministração de um pastor que ele diz que talentos são irrevogáveis, tá? O que Deus te dá, o dom que Deus te dá, ele não tira. Uma pessoa que, só de ouvir música, ela consegue tocar violão, sem nunca ter entrado numa escola. Esse dom é para sempre, mesmo ele se convertendo ou não, ele vai tocar em qualquer lugar. E aí, o Juninho Aifran, que é o guitarrista da Oficina G3, tá? Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Ele falou no podcast uma coisa muito interessante. Ele toca muito. E aí, compararam ele com outros músicos do mundo. Ele disse: olha, aquele fulano é bem melhor que tu, é um cara fulano de tal assim, tudo e tal, mas quando você toca, nós sentimos algo diferente. Qual é a diferença? Ele disse: é Cristo na minha vida. É uma capacitação divina. Ele toca bem, eu toco também. Mas a diferença está em Cristo na minha vida. E eu fiquei pensando naquilo. Realmente, querido, ser líder
Todo mundo quer ser e todo mundo pode. Mas um líder que é quando o Espírito Santo utiliza, tem uma diferença de um abismo para o outro. Eu sempre digo assim, alguém diz assim, Denilson, mas partidos políticos, eles têm líderes e pessoas, e multidões seguem. Mas vai chegar um momento que vai ter racha dentro do racha, assim como tem nas igrejas. Mas um líder que é tomado, ele usa o talento, ele usa aquilo que Deus, ele usa o dom que Deus deu para o reino. Querido, o legado dele é para sempre, para sempre. O que é que você tem feito com o dom, a profissão que Deus colocou na tua mão? Eu quero que você reflita isso. Deus te deu algo, te deu um curso, te deu uma profissão, te deu um talento, te deu um dom. O que que você tem feito para o reino com isso? Eu me pergunto sempre, tá? Eu sou professor de química. O que que eu tenho feito com isso que Deus me deu para o reino dele, tá? E aqui diz, um líder cristão precisa ser também capacitado por Deus. Tem que ser, querido. Tem que ser. A capacidade divina é tão indispensável quanto o oxigênio que respiramos. Existem líderes que gastam muito energia usando as suas habilidades sem buscar de Deus o poder que o capacitará a um desempenho muito maior em seu ministério. Eu vou dar um exemplo. Saul recebeu uma sentença por desobediência e disse que já tinha rasgado o trono dele, já tinha separado, já tinha perdido. Mas até a morte dele foram, se eu não me engano, 13 anos. Então, da desistência da atuação de Deus na vida de Saul, porque no Velho Testamento o Espírito Santo atuava, não vivia como nós temos o privilégio de termos e carregamos, e ele mora conosco 24 horas o Espírito Santo. Ele não tinha esse privilégio. Só tinha uma atuação divina para ele fazer algo para Deus. Então, essa atuação divina foi tirada, ok? Tirada de Saul. Levaram 13 anos para que Davi pudesse tomar conta. Nesses 13 anos, ele ainda liderou, com a sua força, com a sua habilidade, com a sua experiência de idade, porém, não tinha mais a capacitação divina. E morreu. Existe ministério, querido, existe líderes que perderam, o Espírito Santo apagou, assim como está lá em Tessalonicenses, não apagueis o Espírito. O Espírito Santo apagou na vida dele. Acabou. Por mais que ele se esforce, por mais que ele tenha gente, um dia não vai ter mais. Nós não podemos falar bem, falar várias línguas, ter feito doutorado, pós-doutor, PhD, isso tudo conta, conta. Mas se não tiver na tua vida ministerial o Espírito Santo, você vai ser só mais um que vai passar. Isso é muito importante, querido. Ser tomado pelo Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, é algo que só quem tem um coração transformado por Cristo é que tem esse privilégio. Não pense que você, por não ter uma formação, por não saber tocar, por não saber cantar, por não ter uma oratória, não é usado pelo Espírito Santo. Pelo contrário, ele usa quem ele quer. Basta você doar o seu coração para ele, tá? Então, esse negócio de eu não tenho nada contra, veja bem, o coach, quem quiser fazer, faça. Mas o coach não pode tomar o lugar do Espírito Santo. Pensamento positivo não pode tomar o lugar do Espírito Santo. Preparatório de vários cursos para ser uma boa liderança não pode tomar o lugar do Espírito Santo e de sua palavra. Líder tem que ter a capacidade, o vestimento
tem que ter a provisão do Senhor. Amém? Pode passar aí, Damásio. Um líder deve viver a humildade. Ai, meu Deus. Coisa difícil, tá? Eu conheci, eu tinha um amigo que ele era da Deus é Amor, o Antônio. E a gente sempre andava junto quando era solteiro. Ele disse: eu vou ter uma placa no meu peito, Deus. Qual é? Só eu sou humilde. Era a placa dele que ele queria. Querido, primeiro eu vou falar da humildade. Não é você andar rasgado, fedorento, sujo, sem comer, sem dormir, andar na rua, viver como um mendigo. Não, não, não. Para. Não é isso. Eu vou contar um caso. Eu estava noivo da Adelina e a gente foi. Então ela estava numa cidade, eu estava em outra. Trabalhava numa cidade. E aí eu andava sempre com o grupo da Jocum. E nós saímos para evangelizar. Eu falei para ela, Adelina, a gente vai sair para evangelizar. Tá bom. Ela estava em outra cidade, nós éramos noivos. Na verdade, nós éramos namorados, à distância. E aí, quando chegou alguém e tal, e aí nós abrimos uma lata de salsicha, aquela lata de salsicha, da Bordeaux. Abrimos lá e fritamos o ovo. E tinha uma pessoa pedindo. E aí nós chegamos lá com ele e disse: olha, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho isso aqui para te dar. Aí ele abriu o ovo e disse: isso aqui é salsicha. É salsicha de lata. Eu não como isso. Caramba, entendeu? Ele estava com fome, mas ele não comia aquilo que a gente comia. Ah, é errado isso? Não, não é errado. Mas a situação dele permite que ele escolha? A situação que tu vive hoje permite que tu escolha? Ah, Senhor, eu não aceito isso. Esse, é- a tua fala de não aceitar, tu não está sendo arrogante. É isso que eu quero que você entenda. Não é o agir, é o que eu aceito ou não. É se humilhar, é ser humilde, humilde de coração. O que é isso? Não é se vestir ou não ter, querido. Eu conheço muita gente com muita grana que é humilde. É o tratar. É como você trata o outro, é como você queria ser tratado. Como você trata a Deus, é como queria ser tratado. Então, é algo que tem que partir de dentro para fora. É o Cononia desse ano, é de dentro para fora, tá? Fazendo propaganda aqui. De dentro para fora. Se a tua humildade não for de dentro para fora, não adianta você aparentar. Deus não é um Deus de aparência. Ele é um Deus de transformação, tá? Aí diz aqui, a Bíblia relata a história de um rei chamado Uzias. O rei Uzias foi, sem dúvida, um grande líder. E foi. O rei Uzias tinha engenharia, gente. Ele conseguiu fazer encanamento em Israel. Ele conseguiu cavar um túnel que até hoje existe, esse túnel. Ele fez o quê? Brotar água. Ele conseguiu canalizar água para as cisternas, num país onde não tem água, tirado do Jordão. Gente, isso é incrível. É uma engenharia daquela época incrível. É uma pessoa inteligente e Deus capacitou ele, tá? O povo de Israel começou seu reinado buscando ao Senhor e Deus o fez prosperar em todo tipo de engenharia. Tá lá, você leia lá. Tá lá em Crônicas, capítulo 26. Muito, muito fera isso. Muito bom. Ele era engenheiro. O líder, rei, engenheiro. Deus fez prosperar. Mas, infelizmente, no final da sua vida, Uzia demonstrou um orgulho muito forte, pensando que poderia fazer tudo o que ele queria, sem considerar os seus limites. Querido, deixa eu te contar. Eu conheci pessoas, eu não vou citar, porque alguns aqui conhecem, que só porque
era pastor, ele também queria cantar. Meu Deus, tem misericórdia dessa alma quem ouvir. Não tinha um talento, não tinha um dom, não tinha nem ritmo. Fez canto, fez fonoaudióloga, foi fonoaudiólogo e disse, agora eu canto. Não tinha como. Mas sabe o que falou? Eu sou líder dessa igreja, eu faço parte. Eu tenho o direito de louvar a Deus onde eu quiser. Não é assim. Não é assim. Cada um no seu quadrado. Segundo a profetisa do funk, cada um no seu quadrado. Se você é evangelista, evangelista. Se você é apóstolo, é apóstolo. Se você é pastor, é pastor. Se você é missionário, é missionário. Gente, não entra no ministério do outro. Não tente tomar ou dizer que você é capaz ou que você pode alguma coisa. Se Deus não te capacitou, não te chamou e disse que não era para fazer isso. Aí olha o que aconteceu aqui, tá? Pensando que poderia fazer tudo, sem considerar os seus limites. O rei Uzias resolveu queimar incenso no templo. Só quem podia, na época, queimar incenso no templo era os o quê? Sacerdotes, os separados da linhagem de Arão. Só eles podiam tocar no fogo, acender a chama do templo. Rei é rei, sacerdote é sacerdote, profeta é profeta, cada um no seu quadrado, e eles vivem em comunhão um com os outros. Eu não posso tomar a frente, eu não posso fazer algo que não foi, Deus não colocou para mim. Muitos líderes caem, muita liderança cai mesmo, até em pecado. Por quê? Porque querem fazer algo que Deus não disse que era para fazer. Isso é sério, querido. É sério. Reconhecer o que Deus faz na tua vida, isso é ser humilde também. Aí o que aconteceu aqui? O rei Uzias resolveu queimar no templo, uma função exclusivamente do sacerdote. Resumindo, o rei deu muito mal por falta da humildade. Ele morreu leproso. E o leproso não pode ser enterrado junto com seus pais. Ele morreu numa fora da cidade, numa casinha, até o fim dos seus dias, e foi enterrado não com seus pais. Tudo que ele fez foi jogado fora. Por quê? Porque o orgulho tomou conta. O orgulho precede a queda. Não se orgulhe porque você canta bem, porque você toca bem, porque você fala bem. Quando você fala, as pessoas choram. Ai, meu Deus, é o céu na terra quando tu fala. Não, querido, orgulho não. O diabo, Satanás, criou orgulho no coração dele querendo ser igual a Deus. Cai. Adão e Eva não foram expulsos do paraíso porque desobedeceram, porque desejaram ser igual a Deus, ter a mente de Deus, ter o conhecimento de Deus, o desejo do poder, junto com a desobediência de comer o fruto, levaram toda a humanidade a cair. Então, isso é muito sério, querido. Eu reconhecer que eu tenho limite como líder. Eu tenho limite, tá? Reconhecer que eu não posso todas as coisas. Não é meu dom. Eu não fui chamado para ser missionário de campo, tá, Damásio? Quero te dizer isso, tá, Marli? Ele sabe disso. Mas eu gosto de missões. Eu tenho outras maneiras de ajudar. Oração, nas finanças, é, fazer uma hospedagem aqui em casa, ser hospitaleiro, fazer um trâmite, fazer uma ponte. Eu posso. Mas não me leve para ir no campo para abrir frente. Não foi isso que Deus me chamou. Ele me chamou para eu ser missionário aonde? Lá na minha escola, onde eu trabalho. A minha esposa, lá onde ela trabalha. E a gente tem sido. Mas não para fora do país ou para outro estado.
Ele não disse para eu largar tudo. Gente, tem gente que larga tudo, querido. Tem gente que larga tudo, meu Deus, largou tudo, ficou na miséria e diz que Deus mandou, depois está pedindo. Vem na IBMA pedir. Eu larguei tudo para Deus, Deus não me deu. Ele não te disse para largar. Essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus é muito importante, o discernimento. Então, falando sério, é uma parte muito séria isso. A humildade é quando você reconhece que você depende exclusivamente de Deus, até no direcionar, até no caminhar para onde vai. Não ser você, ser Ele. Se Ele não te chamou para pregar na França, não adianta teu esforço, não adianta você ir sem Ele ter mandado. Você vai se quebrar, querido, tá? Pode passar, Damas. Um líder jamais vê seus subordinados sentindo-se superior. Meu Deus, isso é forte. Olha, eu vou contar só um relato. Eu tenho o Marcelo em casa aqui. Eu não sei se alguém já teve o privilégio de vir, tá? E com certeza vocês aí têm célula. Isso é liderar. É uma liderança. Quem tem uma célula na sua casa, lidera, tá? Beleza. Vem um casal convidado. Eu não gosto de crente na minha célula. Você pode ser convidado, beleza. Mas eu não gosto de outra igreja vir na minha célula. Eu não gosto. Se for da IBMA, tudo bem. Não, eu sempre digo, não traz pessoas que sejam de outra igreja. Eu não estou aqui, eu não quero ser líder de ninguém. Eu não estou aqui para ensinar eles. É o povo que quer e aquele que não tem Cristo. Beleza. Mas veio um casal. E aí, no meio da célula e tudo, a pessoa se levantou e disse: Olha, eu achava melhor que fosse assim a célula. Eu disse: Beleza, depois a gente conversa. Eu quis ser educado com ele. Aí, no meio da tô conversando, aí ele deu a opinião dele: Olha, mas se fosse assim, seria melhor. A Helena disse: Denilson, fica calma. Eu digo: Eu tô calmo. Se eu tivesse nervoso, dava uma cadeirada nele. Mas tudo bem. Ele não ia fazer isso só para brincar. Mas aquilo foi subindo. Aí, tá, no final ele chegou: Meu irmão, é o seguinte, deixa eu te contar algo. Ele chegou para mim. Eu sinto que aqui tem muita gente, se foi lá em Paraupebas. Eu sinto que precisa disso, precisa daquilo. Você tem que ser assim, assim, assado, e tudo e tal e tal. Eu falei, querido, com todo respeito à sua pessoa, quantas. Você tem célula na tua igreja? Você toma conta de quantas células? Aí ele olhou para a mulher dele: Não, a gente não toma conta, não, a gente não tem célula. Ah, não, não. Quer dizer que vocês são administradores da minha célula e vocês não têm. Não, mas a experiência de vida nós temos. Não, não. A prática você tem? Não. Então, querido, se quiser frequentar, só o que for essencial a gente conversa. Só o que for do estudo. Aí não voltaram mais. Aí ele, Denilson, foi grosso e tal. Não, não é grosso, querido. Como é que eu vou dizer para o Damásio que eu vou fazer missão lá na Índia, ou no Paquistão, ou lá em Moçambique, se eu nunca pisei lá e nem sei? Não, Damásio, se fosse assim, com cabelo laranjado, entendeu? Se tu fosse assim, ou se tu falasse assim, para com isso, pô. Como eu vou ensinar alguém que canta aqui no grupo, que tem gente que canta, dizer que é para cantar dessa maneira que eu não sei nem cantar? Gente, é dizer que você é superior. Não, dessa maneira, assim que Deus me falou. Tem um colega meu, muito amigo, que é da IBMA, que não é mais. Ele saiu da IBMA porque ele disse que não deram oportunidade para ele pregar no púlpito. Eu falei, mas tinha outras coisas para tu fazeres, pô. Cuidar de gente, social e tal. Não, Denilson, eu fui chamado para pregar no púlpito, não está entendendo. Meu Deus. E ele disse, eu prego melhor do que muitos pastores aqui da IBMA, te garanto isso. Um líder jamais vê seus subordinados sentindo-se o quê? Querido, não dá. Pastor Flávio disse, olha, eu respeito você, mas é banco. Aí disse, no banco eu não fico.
Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para pregar, pastor. O senhor não está entendendo. Pois é, quando Deus confirmar comigo, você prega. E nunca mais apareceu. De vez em quando ele vai lá. Ele estava lá esse final de semana, mas na dele. Mas o que que diz a palavra? Jesus, o maior líder da história, fez-se semelhante aos homens. Está lá em Filipenses, nós já lemos. Matthew Henry disse assim, ele comenta, cristão não somente assumiu a semelhança e o estilo ou a forma de homem, Cristo, desculpa, mas um estado humilde, não se manifestou com esplendor. Isso é muito forte. Ele, sendo Deus, podia não ter beber água porque ele matava a sede. Ele, sendo Deus, não podia comer a vida dele. Ele escolhia, mas ele se fez fome, sede, dormia porque sentia sono. Querido, é algo assim impactante. Quando a tua mente começa a ser a mente de Cristo, você começa a ver o mundo com os outros olhos. Eu sempre digo para alguém que é cristão, você já tem a mente de Cristo? Ah, é impossível. Não, não é, não. Você começa a analisar, começa a olhar tudo com uma ótica diferente. A tua mente parece que abre. Ah, eu nunca saí do país para fazer missão. O dia que você sair e tiver oportunidade, a tua mente abre. Porque certas coisas você só vai abrir a mente quando você estiver na situação ou no local. Fora disso, não tem como. Então, você não sabe o dia a dia de pastores e líderes para manter. Tu não sabe o que eles fazem, o que eles se consagram, o que eles oram pelo povo. Você não sabe, querido. Só os bastidores. E muita gente critica a liderança sem saber o que ela está passando. Não diz um oi, não diz nem se está precisando de algo, se está necessitado de alguma coisa. Ou liga para dizer: eu estou contigo, eu te amo, estou orando por você. Pessoas não fazem isso. Só querem cobrar, só querem dizer, só querem. Ah, a pregação não foi boa hoje, ninguém chorou. Ah, não teve nenhuma língua. Ah, não, que frieza. Mas não sabe o que o outro está passando lá. Ligar para dizer, olha, pensei em você, eu queria te dar um abraço. Eu estou aqui junto. Só liguei para dizer que eu te amo, que a gente está junto. Isso alegra o coração. Pode passar, Damásio. O líder precisa ter autoridade. Ai, meu Deus. Primeiro ser humilde, primeiro ser subordinado ao outro, mas existe uma parte chamada de autoridade. E agora? Como é que vai ser essa autoridade? Difícil, né? É. Mas aquele que vai exercer a liderança, ele tem que ter uma autoridade. Não uma autoridade imposta, como os fariseus. Os outros serviam a Caifás e Ananás, que eram o sumo sacerdote e o genro, porque tinham medo da represária. Quem não obedecer, não entra na sinagoga. Nós temos o Império Romano que nos apoia, tá? Vou te cortar daqui. Você vai ser apedrejado. Isso é uma autoridade totalitária, ou seja, é medo. Governa as pessoas por medo. O diabo governa por medo. Ele tem um reino de terror que medo. Pessoas têm medo. Medo não é autoridade. Medo é imposição. A Inquisição era por medo. As cruzadas eram por medo. Medo é o pior inimigo, eu sempre digo isso, de qualquer pessoa que está debaixo. Ai, não fala mal do ungido de Deus. Ungido cheio de pecado, fazendo coisas terríveis. Ele já deixou de ser ungido, querido, há muitos anos. Você que não percebeu. Ai, Davi disse ungido. Deus deu para Davi a oportunidade de, por duas vezes, acabar com Saul. E ele não quis. É um direito dele, tá? É um direito. Mas Saul não era mais ungido, tinha perdido. Então, líderes que estão andando em erro,
Já foi embora a presença de Deus. Não está mais com ele. Aí você vai se submeter àquela autoridade que está em pecado, porque é um ungido de Deus. Eu não sei de onde você tirou isso, tá? Toda autoridade é instituída por Deus, está lá escrito. Inclusive aquelas que não são de Deus, mas ele instituiu. Mas nem, mas ele diz, subjetai as autoridades e orai por elas. Mas eu não posso dizer com autoridade que uma pessoa adulta que quis, por algum motivo, engravidar, depois eu vou abortar porque eu não quero ser mãe. É matar uma criança já em formação. Então, essa liberdade te dão. Tu aceita, Denilson? Segundo a palavra, não posso me submeter a uma autoridade que me obrigue a fazer isso, ou que quer que eu faça isso. Eu respeito e oro. Mas quando quebra um princípio da palavra de Deus, acabou. Deus não quebra princípio, Deus não faz exceções, Deus não abre exceções para ninguém. Querido, o princípio de Deus não pode ser revogado na tua vida. O teu corpo é o templo do Espírito Santo, não é teu. Ah, eu vou beber, eu vou me drogar, eu vou transar. Não é teu, é dele. Ele não vai quebrar princípio para te deixar alegrinho. Não. O amor é equiparado à justiça dele. Você tem amor, tem justiça. Hoje, o amor é tão lindo, Deus é amor. E justiça. Ele não vai sobrepor o amor à justiça, nem a justiça sobre o amor. Ele vai julgar conforme está na sua palavra. Então, o líder tem que ter, sim, a autoridade que Deus deu. Não é impor. Eu não imponho. A Adelina, ela fala uma coisa interessante, minha esposa. Ela, por amor aos pais, ela não fazia muitas coisas erradas. Porque ela dizia, se eu fizer, meus pais vão entristecer. E eu não quero deixar meu pai triste. Então, quando você for fazer algo que vai deixar Deus triste, repense. Ele não precisa impor a autoridade dele. Mas você amando, você vai honrá-lo. Você vai temer. Você vai dizer, eu não quero machucá-lo. Então, isso é autoridade. Aqui diz, nesse tudo faremos menção de 3 tipos de autoridade que o líder precisa ter para desenvolver a sua liderança. Coloca lá, Damásio. A autoridade de origem externa. A autoridade externa é aquela que otorgada pela instituição na qual o líder está ligado. Pastor Flávio, ele foi eleito através de uma eleição que o regimento da IBMA, o estatuto com regimento interno, ele dá essa autoridade. Ele diz assim, vamos concorrer. Quem quiser, tem critério para concorrer. O pastor Flávio tinha e o outro também tinha. Levaram na Assembleia, marcaram a data, houve a votação, o pastor Flávio foi mais votado, hoje ele preside o quê? A IBMA. Ele responde pela IBMA e nós que estamos inseridos na IBMA, nós temos um representante, que é o pastor Flávio. Ele responde por mim e pela minha família. Ele é autoridade institucionalizada pela minha família. Eu faço parte da IBMA, onde tem um presidente chamado Flávio Carvalho. Essa é ortogada. Essa foi pelo estatuto, pelo regime interno, ela está legal. O pastor Flávio é uma autoridade na instituição e deve ser, sim, respeitado e honrado, e eu tenho que submeter à instituição onde ele preside. Se você também tem que fazer isso na sua igreja, tá? Diz aqui, a autoridade externa é aquela que foi otorgada pela
instituição na qual o líder está ligado. E a autoridade que os líderes respeitam porque ela tem mais aspecto de poder. Ou seja, qualquer coisa que você fizer errado, sendo membro da IBMA, quem responde é a liderança da IBMA. Você está inserido numa instituição que tem um presidente responsável pela instituição e pelos membros que fazem parte. Ok? Damásio, pode ir. B. Autoridade de origem interior. Veja bem, externa é quando a instituição reconhece a presidência de alguém eleito, tá? A autoridade de uma pessoa não está ligada ao poder, ao porte físico, ao timbre de sua voz ou qualquer outro aspecto de ordem física. Também não está no estatuto do indivíduo. É uma força interior que está ligada à sua personalidade. É difícil definir a autoridade interior. Nesse aspecto, ela é como a própria vida, que parece desafiar uma definição científica e legal. Entretanto, a autoridade interior é a qualidade que faz uma pessoa um líder. Imagina eu chegar com você e dizer assim: olha, eu sou missionário, me respeitem, porque eu sou líder. Caramba, não é isso que a Bíblia diz. Eu não preciso dizer que eu sou líder ou lidero. É automático, é algo que a gente vive e as pessoas olham. As pessoas olham e dizem: poxa, cara, esse bicho tem algo que eu não tenho, ou eu quero. Paulo diz: seja meu imitador como eu sou de Cristo. Qualquer pessoa que vive e caminha no Espírito Santo, ela vai refletir Cristo para outras pessoas. É natural, gente. Não tem mistério. Tem líder que são nato, tem líder que são forjado, tem líder que nasce. Mas quem tem o Espírito de Deus é um líder para essa geração. Não esqueçam disso. Aqui diz a frase muito legal, tá? Desse, eu acho que é Haggai, é verdade, que diz assim, olha aí. É difícil definir a autoridade interior nesse aspecto. Ela é como a própria vida, que parece desafiar uma definição científica e legal. Entretanto, a autoridade interior é a qualidade que faz uma pessoa um líder. Qual é a tua qualidade? Em que você gosta ou que você se doa de verdade? É no ensino? É no pastoreio? É em missões? É em ações sociais? Você tem que saber. Pode passar, Damas. E a última aqui, que a gente vai falar de autoridade, é a autoridade mais importante para nós que estamos na escola de missões. Creio aqui que todos são transformados, regenerados, redimidos, todos são salvos, são filhos do Deus Altíssimo, tem Cristo como herdeiro e co-herdeiro da promessa, aceitaram o sacrifício de Cristo na cruz, morreram com ele na cruz e ressuscitaram para uma nova vida, amém? Então, aqui é a mais importante das três. Diz assim: a autoridade espiritual é proveniente de Deus. Sua fonte é Ele, não é eu. Com meu intelecto, com a minha graduação, com meus estudos, com a minha experiência de vida. Não, querido, é Ele. O exercício de liderança na esfera espiritual necessita desta autoridade. A autoridade espiritual tem isso na capacidade de submissão. Líderes que têm dificuldade de se submeter à autoridade normalmente terão dificuldade de exercer a autoridade espiritual. Esse desafio acontece ao longo do seu ministério, tornando-se mais latente quando o líder amadurece. Clinton, 2000. Querido,
de boa, alunos daqui, amigos, não tem como você ser líder numa igreja, num segmento, no ministério, sem a aprovação de Deus na tua vida. É impossível. Você não vai ficar por muito tempo. Você tem prazo de validade. Você pode até enganar uns e outros, mas não tem mais. Eu vou dar um exemplo aqui, um pastor muito famoso, uma pessoa que eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, ainda é vivo, só que é um senhor hoje. Era uma pessoa que falava e realmente o que ele falava a gente pensava. Muito conhecimento bíblico, muito inteligente, a vida dele muito. E aí ele caiu em adultério, separou da mulher e casou com essa mulher que ele caiu em adultério. Depois separou da mulher e foi com a terceira mulher. E ele ainda queria continuar o ministério. Não durou muito. Hoje é só uma sombra do passado. Ainda continua sendo inteligente, ainda continua falando bem, porém você não vê uma referência. Olha, líder sem caráter, para mim, não é líder. Não tem como liderar na esfera espiritual, querido. Não estou falando do presidente, deputado. Tem muito aí que não vale nada e são líder. Não é esse tipo. Estou falando onde nós estamos inseridos, eclesiasticamente, numa instituição. Líder cristão sem caráter transformado, para mim, não é líder. Pode ser qualquer outro adjetivo, mas ser líder, não. Procura te apresentar diante de Deus, não é isso? Como obreiro o quê? Aprovado. Com quem não tem que se envergonhar, que maneje bem, que tenha conhecimento, que sabe se debruçar na palavra de Deus. É a aprovação de Deus. Se Deus te aprova, os homens vão te aprovar. Se Deus não te aprova, não adianta. O homem não vai te aprovar. Mesmo se os homens não te aprovarem que Deus aprovar, acabou. Você está na direção de Deus. Nem todo mundo vai te aprovar, mas o Deus que nós servimos, ele precisa te aprovar para você ser um líder. Fora disso, você não é. Você pode ser qualquer outra coisa, mas liderar você não serve, querido. Não serve, tá? Damásio, pode passar. Não, Damásio, Sim, acabou? Ah, não? desculpa, tem mais um ainda. Eu acho que tem mais dois. Tá. Aqui, um líder se preocupa em preparar um sucessor. Deixa eu te contar algo aqui, querido. Aqui é importante. Eu sei que o tempo está quase. A gente acaba 9h30. Mas deixa eu te contar algo aqui que é muito importante. Eu conheço pastores que não formaram outros pastores. Eu conheço pastores que deram para filhos ou filhas a igreja. Isso não existe. Ah, mas os reis davam para. Nós não estamos no reinado. Nós estamos numa igreja, uma assembleia, onde os santos se reúnem para formar o corpo de Cristo. Não é um império, não é um rei que passa de geração em geração. Não, querido, igreja familiar dá problema. Tem que ser eleito, tem que ser escolhido pela comunidade, como foi o quê? Matias, como foi o quê? Os diáconos. Eleito como foi o quê? Barnabé, eleito pelos santos. Querido, para com isso, de querer que meu filho seja o meu sucessor. Não, outra coisa, ninguém caminha sozinho. Você tem que ter uma equipe. Pastor presidente, pastor Flávio, eu estou falando da minha igreja, mas ele tem pastores auxiliares, ele tem 4 pastores auxiliares do conselho pastoral. Damásio chegou a conhecer, porque eu não dou o exemplo do Damásio, porque o Damásio já veio aqui em Belém. E ele sabe muito bem como funciona a IBMA. A palavra final é do pastor Flávio, mas existem conselheiros.
sucessores que, quando ele sair, vão estar lá. Tem que caminhar junto. O verdadeiro líder procura em preparar um sucessor. Infelizmente, muitos líderes não se preocupam em preparar um bom líder que o substitua, pois tem medo de que este futuro líder venha ofuscar seu trabalho. Meu Deus! Trabalho é Cristo, gente, tá? Ofuscar o seu trabalho. Um líder que quer perpetuar sua liderança trabalha com determinação para formar um sucessor. Josué, sucessor de Moisés. Salomão, sucessor de Davi. Os 11 apóstolos, sucessor de Jesus Cristo. Sucessor de Paulo, Timóteo, Tito. Né? É verdade, está lá. Teu sucessor, quem vai ser? Teu filho? Alguém que você ganhou? Quem vai ser? Pode passar, Damásio. Agora sim, esse é o último, olha o que diz. O líder não fica temeroso que preparar substituto que lhe façam sombra. Não, eu não vivo a sombra. Pastor Flávio é pastor Flávio, pastor Monteiro liderou a IBMA por 33 anos. Hoje o pastor Flávio tem a cara do pastor Flávio em 2 anos. Denilson, como é? Não, não é você não moldar. Saul quis moldar Davi dentro da armadura, impondo. Assim que tem que ser. Não, Davi usou uma pedra e feriu o gigante, matou. Querido, é usar o que você tem. O teu sucessor não precisa aparecer a tua fotocópia. Discípulo não é a fotocópia externa. Discípulo é andar em Cristo, como foi ensinado. Ouvir a voz de Cristo, e não a voz do Aquiles. O líder não fica temoroso para substituir, que lhe façam sombra, pois sabem que a grandeza de um líder se revela na continuidade do seu trabalho, que será realizado por aquele que ele escolheu. Para dar continuidade, líder que teme que o seu sucessor tenha mais sucesso do que ele, ainda não compreendeu o ministério da liderança de Cristo. Deixa eu contar algo para vocês. Uma vez, uma discussão em mesa, os teólogos aí, eu gosto dessas discussões. A gente só não sai notável porque a gente é cristão, mas eu gosto. A grande pergunta é: se creres, farás coisa maior que essa. Jesus ressuscitou, libertou, salvou. Jesus transformou, multiplicou. E aí todo mundo estava discutindo que coisas maiores são essas. Aí veio na minha cabeça, eu disse, querido, é o seguinte, uma coisa que não foi feita, uma coisa maior do que de antigamente, é a internet. Aí riram de mim, olha. Ele disse, o que tem a ver a internet? Eu posso falar com todo mundo ao mesmo tempo, o mesmo evangelho, no Brasil, na Índia, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Eu posso alcançar o mundo onde tiver uma internet no mesmo tempo. Essa é a coisa maior, a divulgação com mais velocidade no mundo todo. Isso Cristo não fez porque não tinha internet. Aí eu disse que era isso. E ficaram pensando lá. Hoje eu estou dando aula, pessoal que está no outro lugar, outro extremo do país. Vocês estão assistindo na sua casa, ao mesmo tempo. Isso é uma obra grande. Isso é algo que só nós tivemos esse privilégio. Reflita, pense nisso, tá? Que eu estou falando. Amém? Amém. Agora sim, Damásio. Só lembrando, tá? Amanhã eu não coloquei hoje, mas amanhã vem uma atividade lá. Mas eu coloco lá no grupo e explico o que eu quero, tá? Damásio. Ok, então, professor Denilson, obrigado por essa aula maravilhosa. Eu gostei só que você frisasse para nós aí a segunda palavra-chave desse período aqui, para nós poder registrar e a secretária poder anotar também, se você puder nos falar. Substituto.
Substituto. Beleza, então. Então, pessoal, muito obrigado por aqueles que puderem estar com a gente hoje, a secretária também, Elis, todos os alunos. Que Deus abençoe a todos vocês. Foi um prazer estar aqui. Lembrando que essa semana nós vamos ter mais 2 aulas, na quarta e na sexta, com o professor Tiago. Ele vai precisar dar uma adiantada essa semana, porque na próxima ele não vai poder estar com a gente. Então, prestem bem atenção e fiquem ligados, porque essa semana a gente vai ter mais 2 aulas. Então, Deus abençoe a todos vocês. E a foto, ainda mais é a foto. Ah, a verdade, vocês estão batendo sempre a foto. Vamos fazer a fotona aí, então. Tira aí a Sim, só um postagem aí. minutinho. A gente se reúne aí, todo mundo com a câmera aberta. Hein? Eu tô de pijama. Cadê a câmera do pessoal, rapaz? Acho que alguns estão com vergonha. A Ana Rona está com o pé machucado. Fez uma cirurgia. Eu vou tirar, hein? Falta só a Jamile. Jamile, o povo vai lá se produzir todo para sair na foto. Não tá Globo, não, gente. Espera aí que eu vou tirar a foto, que fechou aqui meu celular. Ó, X. Já posto lá no grupo. Tchau, hein? Foi um prazer sempre.